Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de estudos na revista Compromisso. O título da revista é o Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a lição 2. E a lição 2 vai abordar os sermões que existem ali no livro de Atos. Nós vamos destacar pelo menos 5 sermões para analisarmos, para conversarmos aqui de forma bem rápida, tá? Então, que Deus possa falar ao seu coração durante esse estudo. Eu já te desafio também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com familiares, com pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o livro de Atos. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal também para acompanhar o resto dessa série e também das programações da nossa igreja, e que Deus possa abençoar você e possa falar ao seu coração durante esse tempo. Ok, irmãos, então, como falamos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, o texto bíblico principal, os textos principais, Atos capítulo 2, de 14 a 41, capítulo 3, de 11 a 26, capítulo 7, de verso 1 até o 53, capítulo 13, de 16 a 41, e capítulo 17, do verso 22 ao 34. São os sermões que existem aí no livro de Salmos. O texto áureo está em Atos, capítulo 4, verso 13, que diz: vendo a intrepidez de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. O tema da lição hoje são os fatos marcantes do início da Igreja de Cristo, e os primeiros fatos que nós iremos analisar serão os sermões. Então, os objetivos principais dessa aula: compreender o significado dos sermões que marcaram o início da Igreja de Cristo, e compreender como os sermões impactaram as pessoas que os ouviram e como podem também nos impactar hoje. Os objetivos específicos: analisar o conteúdo dos sermões, destacando os principais pontos, descrever o sermão que mais impactou a sua vida e preparar um breve sermão evangelístico para pregar em uma ocasião oportuna, incluindo tema, texto bíblico, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos lá? Primeiro ponto, vamos analisar o contexto histórico. No mundo antigo, o domínio da oratória era muito valorizado, com escolas específicas para formar oradores. Os irmãos lembram que o Império Romano tinha uma influência muito forte da cultura grega, e os gregos, eles valorizavam a oratória, valorizavam o discurso, tinha a ágora grega, onde eram feitas ali as discussões, a filosofia grega influenciou muito no Império Romano. E os discípulos de Jesus, eles não frequentavam essas escolas, eles eram homens simples. O texto lá que nós lemos no começo, o texto áureo, fala eram homens sem instrução. As pessoas percebiam que eles não eram doutores, não eram pessoas letradas, mas mesmo assim, eles anunciavam Jesus, faziam discursos, faziam as suas pregações, os seus sermões ali de forma muito contundente, de forma muito eloquente. E isso, de fato, comprova que eles foram capacitados e preparados pelo Espírito Santo. Os sermões em Atos, eles são considerados obras-primas da oratória dos primeiros anos da igreja. Embora sejam provavelmente resumo das pregações, Lucas registrou por inspiração do Espírito Santo. Então, não era necessariamente a pregação, o sermão completo, mas Deus inspirou Lucas para que ele registrasse ali aquilo que era necessário, mesmo sendo um resumo de cada um daqueles sermões. E os sermões que nós vamos destacar são os seguintes: a pregação de Pedro na festa de Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, de 14 a 41. O sermão de Pedro no templo, que está em Atos capítulo 3, do verso 11 ao 26. O sermão de Estevão, que está em Atos capítulo 7, do verso 1 ao 53. O sermão de Paulo em Antioquia, que está em Atos capítulo 3, do verso 16 ao 41. E o sermão de Paulo em Atenas, está no capítulo 17, do verso 22 ao 34. Então veja só, os sermões, eles têm uma estrutura básica, A gente pode dividir em 4 partes: introdução, desenvolvimento, aplicação e a conclusão do sermão. A introdução é o momento onde o discípulo ele estabelecia a conexão com a plateia, preparando a plateia para receber a mensagem de salvação. Os discípulos eram movidos pelo Espírito Santo ao iniciar os seus sermões. Então a gente vai perceber que sempre tinha um gancho ali com o público que estava ouvindo, Eles aproveitavam alguma situação para conectar a mensagem com aquela plateia, aquele público ouvinte. O desenvolvimento era justamente explicar textos bíblicos demonstrando Jesus como o Messias prometido, com o foco em sua natureza, obra salvífica,
sacrifício e ressurreição. Nós vamos perceber esse padrão nos sermões ali no livro de Atos. A aplicação, ela era estruturada para gerar reflexão para o arrependimento e fé, propondo transformação e reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E por fim, a conclusão era onde o discípulo dava oportunidade para conversão e arrependimento com o convite à nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar o sermão de Pedro ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo sobre a igreja, e nós vamos fazer a leitura desse texto para podermos analisar passo a passo desse sermão e tirar alguns ensinamentos para nossas vidas. Atos capítulo 2, a partir do verso 14 até o 41. O texto diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então vamos à análise desse sermão, meus irmãos. Nós temos aí o autor, o apóstolo Pedro, o local onde ele foi falado, onde ele foi pregado, foi em Jerusalém, mas precisamente ali na festa de Pentecostes. O texto bíblico está em Atos, capítulo 2, o verso 14 ao verso 41. E o conteúdo do sermão é o seguinte: primeiro ponto, Pedro faz uma introdução. Pedro se levanta com os 11 e em alta voz se dirige à multidão que estava perplexa com os sinais do Espírito Santo, especialmente com os discípulos falando em línguas. Ele começava explicando que os discípulos não estavam embriagados, como alguns pensavam, mas que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel,
Com isso, ele estabeleceu conexão com o seu público, majoritariamente judeu, apelando às escrituras que eles respeitavam. Então, no verso 16 ele diz: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel". Então, essa é a primeira parte do sermão, a introdução que Pedro faz, ligando aquele evento que as pessoas estavam vendo, que eles estavam perplexos, pensando: esse pessoal tá bêbado? Eles são galileus, né? Como é que pode um galileu falar e eu conseguir compreender no meu idioma? Né? Um galileu que é alguém sem instrução, alguém que vive ali às margens, pessoas simples, humildes, pobres. Como é que pode eles ter esse nível de cultura? Então eles estavam ali perplexos com aquilo e alguns estavam dizendo: esse pessoal tá bêbado, né? Pedro vai dizer: não, o que está acontecendo é aquilo que foi prometido pelo profeta Joel. Em seguida, a gente vem com o desenvolvimento. E ele passa, então, a apresentar Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ele declara que Jesus foi aprovado por Deus através de milagres, sinais e maravilhas, e que foi entregue conforme o plano determinado por Deus. Apesar de ter sido crucificado por mãos ímpias, Deus o ressuscitou, cumprindo as palavras de Davi nos Salmos. Pedro mostra que a ressurreição e a exaltação de Jesus eram parte do plano divino e afirma com ousadia que Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Uma declaração que confronta diretamente os ouvintes com a verdade do Evangelho. No verso 36 ele diz: "Saiba com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo." Em seguida, Pedro vem com a aplicação. A reação imediata da multidão foi de profunda convicção. E eles exclamam, ou melhor, eles perguntam para Pedro e para os discípulos: e agora, né? O que nós faremos, irmãos? Pedro vem com a aplicação e responde, né? Com um apelo direto: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e então recebam o dom do Espírito Santo. Essa parte do sermão deixa claro o caminho da reconciliação com Deus, o arrependimento, fé e batismo, né? E aí ele vai para a conclusão. Pedro termina com um apelo veemente: salvem-se desta geração corrompida. Ele convida o povo a tomar uma decisão imediata e pública de aderir à nova vida em Cristo. E aí a gente também consegue analisar os resultados desse sermão. O impacto do sermão foi extraordinário. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, se arrependeram e foram batizadas. Este foi o início da Igreja de Cristo como uma comunidade transformada e unida pela fé no Senhor. A partir dali, os convertidos passaram a viver em comunhão na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E agora, meus irmãos, passando de forma bem rápida aqui sobre os outros sermões, né? Aqui vou ler esse texto bem rapidamente, um resumo do que nós vamos ter nos outros sermões. Nos 5 sermões de Atos, nós vemos o evangelho sendo proclamado com ousadia, clareza e com diferentes contextos. Pedro, aqui em Pentecostes, ele prega com poder e convicção sobre Jesus como Messias, chamando ao arrependimento e vendo milhares de pessoas se converterem. Diante do Sinédrio, ele não recua e afirma que só em Jesus há salvação. Estevão, ao relatar a história de Israel e confrontar a dureza dos líderes, permanece fiel até o fim, mesmo sendo apedrejado. Paulo, por sua vez, fala aos gregos no Areópago com sabedoria, conectando a fé cristã à cultura deles sem corromper a verdade. Essa é uma rápida análise, um rápido resumo, né, dos 5 sermões do livro de Atos. E agora eu queria deixar um desafio para os irmãos, na verdade uma atividade, que você possa fazer análise de cada um desses sermões, né? Nós vamos deixar aqui o roteiro para que cada um possa fazer a análise de todos esses sermões, da pregação no Pentecostes, de Pedro diante do Sinédrio, de Paulo em Antioquia, Paulo em Atenas, de Estevão, né? Analisar todos esses sermões, e aí o roteiro é um roteirinho bem simples. Primeiro, o nome do sermão. Qual é o nome que você dá para aquele sermão ali? O título que pode ser dado para aquele discurso, para aquela pregação, naquele contexto. Destacar o texto bíblico, quem é o autor do sermão, o local onde o sermão foi pregado. Analisar o conteúdo, né? A introdução, como foi que o discípulo ele fez a conexão com a plateia. O desenvolvimento, né? Como que o discípulo falou a respeito de Jesus, né? Qual foi o texto bíblico sobre Jesus, o que ele destacou, como que ele apresentou Jesus como Messias. A aplicação é a parte que deve demonstrar a reflexão para o arrependimento e fé, acompanhada pela proposta de transformação e reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Por fim, a conclusão. Esta parte onde era dada a oportunidade para a conversão e arrependimento, com o convite para adesão à nova vida em Cristo. Eu queria que
cada um pudesse fazer essa análise de cada um desses sermões. Por fim, analisar também os resultados, né? Quais foram os resultados práticos ali daquele sermão, né? Qual foi o impacto daquelas palavras naquele grupo que estava ouvindo, o impacto imediato, beleza? Essa é a atividade, é o desafio para os irmãos. E para concluir, queria deixar aqui algumas perguntas para nós refletirmos. Primeiro, será que nós, os crentes de hoje, estamos revestidos do poder do alto para testemunhar como os crentes da igreja primitiva fizeram? Segunda pergunta, a morte de Estevão, ela fortaleceu os irmãos. Se acontecesse uma perseguição severa contra a igreja onde você vive, o que aconteceria com a sua fé? Terceira pergunta, dos 5 sermões, qual que chamou mais atenção? Qual que te causou mais impacto? Né? Justifique. E por fim, se você tivesse que escolher um desses sermões para pregar, qual seria? Qual escolheria e por quê? Faça análise dos outros sermões, compartilhe aqui as tuas impressões também, responde essas perguntas que a gente deixou aqui para a gente conversar, ter um pouco de interação e que Deus possa continuar falando ao seu coração, né? Aqui na descrição do vídeo nós temos um material complementar dessa aula, né? Um resumo básico daquilo que nós conversamos e também o roteiro para a gente fazer a análise de cada um desses sermões. Amém? Meus irmãos, nós chegamos ao fim então de mais uma aula da Escola Bíblica e que Deus possa abençoar a sua vida, né? Queria incentivá-lo a fazer as atividades, acompanhar toda essa série, também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Compartilhar, incentivar que outras pessoas estejam aprendendo mais do Senhor, estudando também aqui conosco o livro de Atos, tá certo? Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.